Então, dentro dessa questão do manejo sanitário e de todo esse conjunto de ações, entra o que nós chamamos atualmente de biosseguridade. E o que seria essa biosseguridade? Ela é um conjunto de práticas em que você vai trabalhar o isolamento. Isolamento de quem? De aves doentes, de aves que você adquiriu há pouco tempo, para que você evite o risco delas transmitirem doenças para suas aves que estão sadias. Trata também da higiene, que é a limpeza e a desinfecção das áreas, dos equipamentos e das instalações, e a vacinação, que é na questão de você prevenir o animal de futuras doenças. Tudo isso é feito com o objetivo de manter esse criatório livre de doenças. Então, é feito todos esses conjuntos de ações para a gente poder manter esses animais livres dessas doenças. Então, no caso, o isolamento, ele vai ter, primeiro, a importância do controle de entrada e saída. E aí, essa entrada e saída de veículos, vamos imaginar um caminhão que chega na fazenda trazendo ração, um caminhão que veio buscar as aves que vão para o abate ou buscar os ovos. Essa entrada de veículos pode ser uma forma de transmissão de doenças, né? De trazer doenças de fora para dentro do aviário. Tem que ter um controle com relação a isso. Controle de pessoas. Os funcionários eles têm que estar sempre limpos, com as roupas limpas, sempre muito bem higienizados. Tem que estar sadios, então no caso de pessoas que possam estar com alguma doença, geralmente é recomendado que essa pessoa não vá para o trabalho para não correr o risco de levar nenhuma doença para as aves e nem para os seus colegas, é claro. Tem que ter esse cuidado. E também com relação ao controle de animais estranhos. Então, por exemplo, é normal você ver nessas granjas armadilhas para roedores, telas para evitar a entrada de aves, né, de outros pássaros, por exemplo. Tudo isso para eu evitar que tenha esse contato desses outros animais com as aves que estão lá no galpão. Então, aqui algumas sugestões, por exemplo, para o controle de pessoas e de veículos, o uso do rodolúvio, quer dizer, o caminhão ele passa toda essa estrutura aqui, esse arco, ele borrifa uma solução desinfetante e embaixo esse caminhão passa por uma espécie de, vamos dizer assim, uma valeta, em que nessa valeta ela vai estar lá com uma solução desinfetante. Essa valeta ela vai ter um comprimento que permita que todo o pneu do caminhão gire dentro dele e seja imerso por essa solução desinfetante. Tudo isso a fim de evitar que esse caminhão traga contaminantes para dentro da granja, certo? Então, antes dele entrar, ele passa por essa estrutura que é o rodolúvio. E tem o pé dilúvio, aqui vocês estão vendo um tipo de tapete sanitizante, onde aqui tem uma solução desinfetante em que o funcionário, ao entrar no galpão, ele tem que passar primeiro por esse piso, onde ele vai, imerge o pé dele nessa solução para evitar que qualquer contaminação que tivesse presente na sola da bota passe para dentro do aviário. Outro ponto importante também é que todo caminhão e toda pessoa que entra ou que sai do aviário tem que ser feito o registro. Então, quer dizer, em grandes criações, em grandes criatórios, tem uma pessoa que fica fazendo o controle de quem entra e quem sai. Porque em algum momento que tiver algum problema, eles sabem a partir de qual momento aquilo pode ter acontecido. Então, tem um controle muito rigoroso com relação a esse tipo de situação. Eu não coloquei aqui, mas vale lembrar que outro ponto importante, ainda tratando na questão do isolamento, é o quarentenário. Quarentenário, vamos imaginar assim, é uma área que você constrói, você faz dentro do teu sistema de criação para colocar os animais doentes. Então, por exemplo, se você tem uma criação, aí apareceu o gogo em algumas aves. Essas aves que apresentaram, você vai lá e coloca nesse quarentenário, nessa área isolada, para evitar que eles transmitam esse problema para as outras aves. Ou então, no caso, por exemplo, eu comprei um galo reprodutor.
mas eu não sei a procedência direito, eu não sei qual era o cuidado que o antigo dono tinha com esse animal. Então eu vou deixar ele isolado ali por alguns dias para verificar se ele manifesta alguma doença e caso ele não manifeste, eu coloco ele junto com o restante dos animais. Se ele apresentar alguma doença, das duas uma, ou eu entrego, né, devolvo para o dono, digo, igual você me vendeu um animal doente, ou então eu acabo arcando com prejuízo e tenho que sacrificar o animal, já que dependendo da severidade eu, né, não vou poder fazer muita coisa. Ou então, na melhor das hipóteses, eu tento tratar esse animal e aí quando ele se apresentar curado, eu coloco ele lá junto com os demais animais. Com relação à parte de higiene, tratar da higiene das instalações e dos equipamentos, ele vai ter o objetivo principal de reduzir, né, se não até eliminar, os micro-organismos patogênicos do ambiente da ave. E aí onde é que estão esses micro-organismos patogênicos? Vão estar em todo lugar, vão estar no comedouro que elas se alimentam, vão estar nos bebedouros, vão estar nos exaustores, nos ventiladores, na própria cama. Então eles vão estar em todos os lugares. E como é que eu posso trabalhar com essa higiene? Eu trabalho primeiramente com uma limpeza seca e posteriormente com uma limpeza úmida. Essa limpeza seca, vamos imaginar o que seria? Remoção da cama com o uso de raspador, com a vassoura, remoção da poeira ou de algum, vamos imaginar, teias de aranha, qualquer forma é objeto item, né, dessa natureza. E aí eu posso usar, como vocês estão vendo nessa figura aqui, a vassoura de fogo. Essa daqui ela é uma vassoura de fogo específica para desinfectar a cama, né, para limpar a cama, mas eu tenho um maçarico e eu posso passar pelo restante da instalação e também vai ajudar a queimar alguma matéria orgânica que a vassoura não consegue pegar e acaba também eliminando esses micro-organismos que são mais sensíveis ao calor. Então é uma forma bem interessante da gente fazer essa limpeza. E aí a limpeza seca vai constituir dessas ferramentas. Vassoura, raspador, vassoura de fogo. São esses os itens que eu utilizo para fazer a limpeza seca. Vale lembrar que eu tenho que fazer isso de uma forma bem eficiente, por isso é que a gente lembra lá na parte das instalações, da instalação ser de fácil limpeza, justamente para eu poder fazer esse trabalho de uma forma mais eficiente. Depois dessa limpeza seca, eu faço a limpeza úmida. E aí essa limpeza úmida é quando a pessoa responsável vai chegar lá com a mangueira de pressão, né, mangueira com água de pressão, vai ter a ação dos sabões para poder fazer a remoção dessas sujeiras que a vassoura, que o esfregão, o rapador não conseguiu retirar. E que só com a água, com bastante pressão e o uso de sabões para poder remover aquele resíduo de matéria orgânica que pode ficar no piso, pode ficar nas paredes, que vai poder ter a capacidade de fazer isso. Tem o uso do esfregão também, tem a água com pressão e esses sabões ou detergentes específicos para fazer esse tipo de limpeza. Feita a limpeza seca e a limpeza úmida, aí entra a desinfecção. A desinfecção ela vai trabalhar no uso de substâncias em que elas vão eliminar de vez aqueles micro-organismos que escaparam da limpeza seca e da limpeza úmida. Então, quer dizer, tem micro-organismo que ele pode suportar um pouquinho ali da ação de fogo, ele pode suportar um pouco da ação de detergentes, mas existem algumas outras substâncias, né, no caso dos desinfetantes, como o cloro, por exemplo, a amônia, em que esses micro-organismos não têm capacidade de suportar, e aí você elimina eles. Então, a desinfecção, vamos imaginar assim, é a garantia de que você vai reduzir ao máximo a quantidade de micro-organismos desse ambiente. Após eu fazer a desinfecção,
existe um ponto importante, principalmente para a criação de aves e de suínos, que é o vazio sanitário. E o que seria o vazio sanitário? Não é porque eu limpei e desinfectei a instalação que eu já posso, opa, vem todo mundo para cá agora, traz um novo lote amanhã, que eu já vou colocar lá, certo? É necessário passar um período de aproximadamente umas 2 semanas, esse ambiente todo fechado, sem entrar nem ninguém. Depois que esse ambiente passou por esse período, vamos imaginar assim, se alguma bactéria, algum vírus ainda escapou durante esse período, vamos imaginar o seguinte, foi todo bem limpo, foi todo bem higienizado, né, na limpeza seca, na limpeza úmida, passou por uma boa desinfecção, ainda assim sobreviveu algum micro-organismo, mas ele não vai encontrar nada de substrato que ajude ele a ter uma sobrevivência. O que acontece com esse micro-organismo? Morre. Então, mesmo que algum escape da desinfecção, o vazio sanitário é importante justamente por isso. O micro-organismo ele tem um prazo de vida útil sem ter contato com algum hospedeiro. Se ele não tiver contato com matéria orgânica ou com algum indivíduo com o qual ele parasite, ele não vai ter viabilidade para sobreviver. E aí acaba morrendo. Então, uma vantagem muito grande da gente promover o uso desse vazio sanitário. Aqui só mostrando mais algumas imagens da limpeza. Aqui, por exemplo, é a cama que foi removida e ela está sendo aqui armazenada, coberta. Por que está sendo coberta com essa lona? Para evitar contato com mosca. Vamos imaginar que esse tipo de material aqui ele é muito atrativo para a mosca. E aí a mosca vai lá, produz suas larvas e cria mais mosca, e essas moscas vão ser um grande vetor de doença para a tua instalação. Então, sempre manter coberto, ou se puder incorporar no solo, usar para compostagem também, usar como fertilizante, é outra forma também de aproveitar bem esse material. Aqui o exemplo de limpeza seca, aqui o uso da vassoura de fogo, como eu falei para vocês, aqui é só um bico de um maçarico, onde vai passando essa chama por toda a instalação e nos equipamentos para poder eliminar o máximo, né, o risco de contaminação de algum patógeno. Aqui com a mangueira de pressão, às vezes alguma crosta de sujeira que fica presa aqui com a vassoura eu não consigo remover, nem com esfregão. Então, essa mangueira com pressão ela vai ter a capacidade de remover essas sujeiras. E aqui a aplicação do desinfetante. Então, para vocês verem, são formas simples de eu poder fazer isso e de grande importância para o sistema. Aqui mostrando aqui mais uma imagem de fazendo a limpeza com a mangueirinha de pressão. E aí, como eu já falei para vocês, tem a importância do vazio sanitário. Depois da desinfecção e da limpeza, eu deixo isso por pelo menos umas 2 semanas. E antes de eu receber um novo lote, quando a gente for trabalhar, né, for tratar na parte de manejo, que tem a recepção dos lotes, quando eu for receber esse lote, eu tenho que preparar essa instalação para esse lote. Então, se for para os pintinhos, eu tenho que já deixar lá o círculo de proteção, tenho que deixar os comedouros, os bebedouros todos abastecidos, para quando esses animais chegarem, já ter a comida e a bebida garantida, tem que ter a fonte de calor adequada, e além desses pontos, eu tenho que fazer uma nova desinfecção, que aí é para garantir de uma vez por todas a descontaminação desse ambiente. Tá? Então, o vazio sanitário ele vai ser esse período após a limpeza e desinfecção em que a instalação vai ficar fechada sem a entrada de ninguém lá dentro, até a chegada de um novo lote. Existem alguns detergentes alternativos, inclusive depois eu posso colocar aqui para vocês. Geralmente o pessoal usa a base de amônia, a base de cloro, alguns desinfetantes, mas para sistemas de criação caipira, o pessoal tem trabalhado com detergentes alternativos. Inclusive, para quem trabalha mais na questão de agroecologia e que tem uma preocupação maior com
o uso desses detergentes químicos, né, vamos dizer assim, que são trabalhados com uma química mais pesada. Então, no caso desses outros, eles trabalham com formas, com fontes de plantas, com alguma que tem algum princípio que ajude nesse controle biológico. E aí, no caso aqui, tem um detergente que a Embrapa Suínos e Aves desenvolveu, né, sugere, que é você usar 100 gramas de fumo e 100 gramas de sabão. Aí aqui o sabão pode ser um detergente, por exemplo, detergente neutro de preferência, e você dilui essas quantidades em 1 litro de água. E eu deixo descansar de um dia para o outro, e aí quando é no dia seguinte eu diluo essa solução em 5 litros de água. E aí pronto, eu vou ter esse detergente que vai ter uma ação antimicrobiana presente no fumo. É interessante até, eu vou passar o link de um vídeo, o rapaz até sugere que você tenha um pouco de cuidado, porque o fumo é aquele fumo de rolo que o pessoal usa e que antigamente o pessoal usava muito para mascar e que muita gente usa para fumar também. E que nesse fumo existem alguns compostos que podem levar ao vício, né? Tanto que é comum a gente ver pessoas que têm vício de fumar cigarro. E aí ele pede que a pessoa tenha um certo cuidado, use máscara, use os equipamentos de proteção, justamente para não ficar tendo contato e posteriormente, quem sabe, até ter o risco de ter uma dependência química do fumo. Então tem que ter cuidado ao fazer esse tipo de detergente.